Fantástico traz agora uma entrevista exclusiva com um dos 6 sobreviventes da tragédia da Chapecoense. Ervin Tumiri, tripulante do voo, voltou para a Bolívia este fim de semana. Ele recebeu nossa equipe no hospital onde está internado, em Cochabamba, e pela primeira vez contou os detalhes do que ele viveu naquela noite. A reportagem é de Tiago Eltz e Américo Figueroa. Para Ervin, é difícil começar a contar essa história. Eu tento ajudar, lembrando que ele teve momentos heróicos. Eu ainda não vi o vídeo. O vídeo que Ervin ainda não viu o mostra sendo resgatado. Ainda em estado de choque, ele tenta salvar os amigos da tripulação do voo. Alex! O que aquele vídeo não mostra é que ele chegou sim a ajudar uma pessoa, a comissária Jimena. No momento do acidente, era como um pesadelo, porque nem eu mesmo acreditava. E eu acordei e pensei, o que foi que aconteceu aqui? E o que eu fiz foi pegar minha lanterna, iluminar e gritar, socorro, socorro, com a minha lanterna, e comecei a piscar a lanterna para que me vissem e me ouvissem. Jimena estava a 5 metros de mim, porque eu estava com o rosto no chão. Aí eu levantei, assustado, como se eu tivesse dormido. Então eu levantei de repente. E corri em direção a ela. E eu a soltei. Ela estava presa. Bom, nesse momento a Jimena estava gritando e quando ela me viu, ela foi se acalmou. E eu disse, vamos embora, porque era mato, era escuro e eu pensei... Ir em direção ao aeroporto, eu vi que um avião decolava, então eu vi a direção do aeroporto, qual era. Mas como era mato, eu fui andando nessa direção. Eu pergunto se ele encontrou outras pessoas ainda vivas depois do acidente. No momento de levar a Jimena, sim, eu vi muitos corpos espalhados. Mas não tinha o que fazer, porque eu também não ouvia sinais de vida e, além disso, eu me preocupava com que o avião fosse explodir ou se desmanchar, e por isso que eu fui me afastando com a Jimena. E você não ouviu nenhuma outra pessoa? E lá em cima, quando fui descansar, sim, eu ouvi uma pessoa falando com sotaque brasileiro e perguntando, tem alguém aí? E eu também perguntei, onde você está? E eu quis ir nessa direção, mas o corpo não respondia. Aqui, algo assim, eu ouvia. Ele respondia. E quando ele respondia, a minha intenção era que ele não se calasse, mas fazer com que ele continuasse falando, gritando. Era a minha maneira de ajudá-lo, para que ele não se calasse. Ervin afirma que não foi dado para os passageiros e para a tripulação nenhum aviso de que todos corriam risco. Não. Avisaram que íamos pousar, um pouso normal. Conta, inclusive, que pouco antes da queda estava conversando tranquilamente com o técnico da Chapecoense. Eu falei com o técnico e o técnico estava me ensinando a falar português. E quando ele disse, falaram, afivelem os cintos porque vamos pousar. Então todo mundo voltou à sua poltrona, afivelharam os cintos e as luzes se apagaram e começou a vibrar. E eu pensei que essa vibração fosse que nós estivéssemos pousando, um pouso normal. Eu pensei que era isso, mas não foi. Eu apenas ouvi como... Só isso, e não me lembro de mais nada. Depois eu me levantei do chão.
O trabalho de Ervin está diretamente ligado à principal suspeita sobre o que derrubou o avião: o abastecimento de combustível. Ele diz que recebeu a informação de que a aeronave seria reabastecida em Cobija, antes da chegada a Medellín, que era o destino final. Nós, como técnicos, nós fazemos o pré-voo, nós temos uma lista de checagem de tudo que é preciso fazer no avião. Nós nos preocupamos com isso. Nós fazemos... Bom, isso, a Lamia tem o seu gerente, tem o gerente, tem o seu pessoal, é outra coisa. Mas eu faço o meu trabalho, eu sigo tudo aquilo que me ensinaram sobre o avião. Eu fiz o relatório de que íamos até Cobija. E disseram, mas tudo bem, mas no momento da decolagem eu voltei a perguntar, vamos até Cobija, não é? Não, nós vamos direto a Medellín. Sim, mas com vistas a ir até Cobija. Pergunto então se ele sabia que a autonomia de voo daquele avião era praticamente igual à distância direta até Medellín, sem nenhuma sobra de segurança. Com relação à autonomia, essas coisas, e a relação da carga, e quem faz isso é o despachante de voo, e isso é a responsabilidade da Lamia. Eles sabiam qual era o peso, qual o combustível correspondente, e eles me dizem qual é o combustível e eu faço esse abastecimento. Então, eu supus que eles soubessem o que faziam. O que ele acha, então, da decisão que foi tomada? Bom, eu acho que pode não ter sido uma boa ideia do piloto ter tomado essa decisão, ou da pessoa responsável por isso, na Lamia. Ervin voltou de avião para casa. Foi difícil? Bom, no começo sim. Quando nós viemos lá de Medellín a Bogotá, o pouso me deixou um pouquinho nervoso. Eu volto a tocar um assunto que ele me adiantou antes dessa gravação, que espera um pouco mais de responsabilidade de algumas companhias aéreas. Bom, mais responsável porque me fazer ouvir pelo piloto. Eu mesmo me fazer ouvir. E as coisas são na base de é assim que tem que ser e vai ser assim. E então que essas decisões não sejam tomadas de maneira tão individual. E que isso nos seja comunicado também para onde vamos, o que vamos fazer, onde vamos fazer o reabastecimento, essas coisas. Eu acho que a tripulação teria que saber, teria que ser tudo dividido. Então, um líder diz, vamos fazer isso, aquilo, eu me refiro a isso. Pergunto se ele se refere diretamente ao piloto do avião que caiu. Olha, eu diria que faltou um pouco mais de liderança, de se pôr de acordo com toda a tripulação. No fim da entrevista, uma revelação. Ervin não seguiu o procedimento de segurança indicado para pousos arriscados. Não, eu não disse nada disso. Não disse isso para a imprensa. É a primeira vez que eu estou falando para a imprensa. Porque disseram isso, que havia se salvado, porque não percebeu que ia estar ali, não? Não, conforme eu disse, ninguém percebeu. Estavam todos prontos para pousar para um pouso normal. E em nenhum momento eu fiz isso, conforme eu disse, isso era preparação para um pouso normal. E qual a primeira coisa que ele quer fazer quando acabar o tratamento? Primeira coisa, bom continuar com o meu trabalho e continuar me preparando para não deixar de voar, terminar o meu curso de pilotagem. Eu quero ser um piloto comercial também, e terminar o meu curso de pilotagem. Eu já tinha desligado o microfone, mas o repórter Américo Figueroa continuou a gravar imagens de Ervin. Foi assim que soubemos que o jovem boliviano tem um novo sonho. Um dia eu quero ir lá para Chapecó, eu quero conhecer a cidade. Quer conhecer a cidade? Sim, eu quero conhecer a cidade. Um dia desses. Porque às vezes eu sinto
Eu sinto como se eu tivesse sido salvo por eles. E eu sinto como se eles tivessem dado a sua vida pela minha. Por isso, eu quero conhecer essa cidade. Quero conhecer mais essa cidade. Em 2 estados brasileiros, parentes, amigos e fãs se despediram hoje dos jogadores e funcionários da Chapecoense. Carlos viu a Chapecoense nascer. Em 1973 já era um torcedor apaixonado. Quando o time tinha viagem marcada, ele costumava descobrir o horário e ficar na rua esperando o ônibus passar para se despedir. A última vez que o time da Chapecoense atravessou aquela esquina ali, o seu Carlos estava aqui de novo, seu Carlos. Eu entrei dentro do ônibus, cumprimentei todos os jogadores, desejei boa viagem para eles. Eles estão fazendo. Um abraço, Thiaguinho. Aí. Esse trágico acidente, não dá para acreditar. Nos enterros, os torcedores, amigos e familiares também têm dificuldade para aceitar e acreditar no que aconteceu. Estamos agora aliviando as dores das famílias minimamente com a vinda dos corpos, né? Então, onde eu posso, estou indo. 20 vítimas da tragédia na Colômbia foram sepultadas na região de Chapecó entre ontem e hoje. O último enterro aconteceu no fim da manhã deste domingo. O presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, de 50 anos, deixa a mulher e 2 filhos. Um homem muito justo, correto, dinâmico, tá? Sério, e ele é exemplar. E pedia para nós ter essa postura. O advogado do time, que não embarcou por pouco, também foi até o cemitério se despedir dos amigos e colegas da Chapecoense hoje. O valor da vida passa a ser diferente. Você começa a entender que você tem que fazer tudo com muito amor e no momento. Você não sabe o passo seguinte. Depois do velório coletivo ontem em Chapecó, todos os caixões seguiram para as cidades de origem de cada uma das vítimas do acidente com o avião na Colômbia. De norte a sul do país, os cortejos foram acompanhados de muitas homenagens. Os corpos de 5 jogadores da Chapecoense foram velados no Rio Grande do Sul. A despedida ao zagueiro Felipe Machado, de 32 anos, foi na Arena Grêmio e teve música e aplausos. Amigos e familiares do volante Matheus Biteco e do lateral esquerdo Denner Braz se uniram em homenagens aos 2 jogadores em Porto Alegre. Uma troca de carinho e aconchego, né? Eram 2 meninos assim bem queridos por todos. A lembrança que fica é de um jovem promissor, né? Que eu tive a honra e a felicidade de conhecer. E que faleceu deixando o seu legado, né? O cortejo com o corpo do volante Sérgio Manuel sobre os carros de bombeiros percorreu as ruas de Itapevi, na Grande São Paulo. No ginásio municipal, ele foi homenageado por parentes e admiradores que vestiram a camisa da Chapecoense. O atacante Bruno Rangel foi homenageado pelas ruas de Campos, no norte do Rio de Janeiro. O enterro foi no fim da tarde. E em Minas Gerais foram enterrados os corpos do zagueiro Marcelo, em Juiz de Fora, e em Belo Horizonte, do treinador de goleiros Anderson Roberto Martins. Tem o que a gente consiga falar numa hora dessa. Não tem palavras, não tem... É uma dor que parece que... Não tem o que dizer. Aracaju recebeu o corpo do zagueiro William Tiego. Ele foi velado na casa da avó e recebeu muitas homenagens. Prestar essa última homenagem ao meu amigo, que eu não vou, infelizmente nós não vamos ter ele mais aqui todo final de ano, como ele vinha fazer o jogo beneficente para os colegas. Infelizmente, vamos fazer essa corrente aí até o final. 4 vítimas da tragédia na Colômbia foram para o Paraná, como mostra a repórter Janaína Castilho. Na igreja que o técnico Caio Júnior frequentava, foi celebrada uma missa aberta ao público. A mãe dele, Dona Geni, a esposa Adriana e os filhos Gabriel e Mateus ganharam conforto perto de amigos que Caio fez no futebol.
A cerimônia de despedida do corpo de Caio Júnior foi rodeada de emoções. Familiares, amigos e admiradores do treinador prestaram a sua última homenagem. E as principais palavras pronunciadas aqui foram humildade, bondade e amizade. Representa, não vou usar o passado, a sensibilidade dentro do futebol, que é fundamental, né? O futebol embrutece muito as pessoas. O velório do corpo de Caio Júnior e do auxiliar técnico e sobrinho dele, Eduardo de Castro Filho, Duca, terminou com balões da cor da Chapecoense. Os corpos de Caio e de Duca foram cremados. Que fique a memória dele como um cara vencedor, humilde, e que fique sempre essa imagem, né? Que a gente vai fazer o de tudo, eu e meu irmão, para que a memória dele sempre continue viva, né? Em uma outra capela da cidade, o corpo do analista de desempenho do clube, Luiz Felipe Gross, o Pipe, foi velado e sepultado. Em Cianorte, no interior do estado, centenas de pessoas se reuniram no centro de eventos da cidade para se despedir do herói da Chape, o goleiro Danilo. Meu filho é grande, não porque é ídolo, ele é grande porque ele é um filho maravilhoso. Esse filho aí é o filho que essa cidade abraça. Vai perguntar para essa cidade quem ele é. Sai por aí perguntando. Entra ali dentro dessa torcida e pergunta quem foi Danilo. Ele não foi só o ídolo. Ele foi o amigo, ele foi o irmão. Dos 20 profissionais da imprensa que perderam a vida na queda do avião com a Chapecoense, 10 foram enterrados hoje. O corpo do repórter cinematográfico Ari Júnior, da TV Globo, foi velado em Trindade, cidade onde nasceu, no estado de Goiás. O caixão veio num cortejo em cima do carro dos bombeiros. Cerca de 2.000 pessoas acompanharam. Uma missa de corpo presente foi realizada numa igreja da cidade. Também houve um velório no ginásio do Goiás, o seu time do coração. Aquele goiano caladão era um poeta do olhar. Quando Deus criou o Ari, queria provar para todo mundo que era possível construir um ser humano inteiro só com os olhos, coragem e coração. O enterro foi em Goiânia. Aos 48 anos, Ari Júnior era um dos mais talentosos profissionais de imagem do Brasil. Começou como porteiro na TV Serra Dourada, afiliada do SBT. Trabalhou na TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo, em Goiás. Passou pela Globo São Paulo e estava na Globo Rio desde 2012, onde se destacou no programa Planeta Extremo. As imagens do Ari Júnior são um retrato da criatividade, da paixão pelo jornalismo de todos esses profissionais talentosos que perdemos na Colômbia. 20 profissionais de imprensa morreram no acidente com o avião da Lamia. O repórter Victorino Sherman e o comentarista Paulo Júlio Cleman foram enterrados aqui no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O domingo, que geralmente é de festa para quem acompanha o futebol, teve uma despedida triste para jornalistas que amavam a profissão e o esporte. O corpo de Paulo Júlio Cleman foi velado na sede do Fluminense, seu time do coração. Ele tinha 51 anos e era comentarista da Fox. Foi diretor de esportes do Sistema Globo de rádio. Paulo Júlio Cleman passou também pelos principais jornais do Rio de Janeiro. Foi repórter do Globo e editor de esportes do Jornal do Brasil. No Marca Brasil, Cleman trabalhou como editor. Já o corpo do repórter da Fox Sports, Victorino Sherman, de 43 anos, foi velado no Flamengo. A diretoria do Rubro Negro decidiu batizar a nova sala de imprensa do clube com o nome dele. Victorino Sherman já trabalhou na Band, na Record, Rádio Globo e no Sport TV até 2012, quando mudou de emissora. Parentes e amigos participaram do enterro dos 2 jornalistas da Fox. Eu trabalhei com eles, né? Eu tive um período de 10 meses antes da Copa do Mundo, depois fiz a Copa do Mundo com o Paulo, com o Vitorino, com o Mário Sérgio, conhecia bem o Deva. Um momento difícil, né? Absolutamente difícil, uma perda trágica. O irmão Pedro Sherman prestou as últimas homenagens a Victorino. Que ele compreenda e aceite que não mais pertence a essa esfera física da Terra e que por esta razão a ela está devolvendo o corpo físico que aqui usou por empréstimo. Obrigado, Senhor, pela fé que me anima e que me motiva nessa prece em favor do meu irmão. Que assim seja.
O corpo do repórter cinematográfico da Fox, Rodrigo Santana Gonçalves, de 35 anos, foi velado numa cerimônia reservada no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste do Rio. No sul do Brasil, os amigos do jornalista Lion Espíndola, do Globoesporte.com, fizeram um mural com fotos. Elas contam a história de um jovem que, segundo eles, estava sempre sorridente. Lion, que tinha 29 anos, trabalhou nos jornais O Sul, Correio do Povo e no Grupo RBS. O corpo foi velado em terra de areia no litoral norte do Rio Grande do Sul, a cidade onde nasceu. Não lembro do Lion triste, sempre com um sorriso no rosto. O campo de futebol era um dos lugares preferidos do repórter Giovanni Klein Victoria, de 28 anos, repórter da RBS TV Chapecó. O corpo de Giovanni foi velado dentro das 4 linhas, no gramado do estádio Boca do Lobo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde recebeu as homenagens de amigos e parentes. Esse aqui foi o primeiro campo que eu trouxe ele, né? E ele começou a pegar o amor mesmo pelo futebol. E ele nada mais justo ser o último também, né? Que agora ele vai desfilar nos campos dos céus, né? A gente acredita que o Gil está num lugarzinho, né, especial nesse momento e a gente quis fazer da forma que ele gostaria que fosse, assim, sabe? Com essa energia, com o futebol presente, a paixão dele, com vários amigos, né? E o pessoal que gosta muito dele, e a gente vê isso aqui hoje. O corpo do jornalista Renan Agnolim, de 27 anos, foi velado em Erechim, no norte gaúcho, sua cidade natal. Renan, que atuava como repórter da Rádio Capital Oeste, apenas em jogos da Chapecoense, foi enterrado esta tarde. Ele também trabalhava para a RIC TV, afiliada da TV Record em Chapecó, e ancorava o programa Jornal do Meio-Dia. Um menino de ouro, dá para nós, toda a família está sentindo. E tem que dar força, sabe? Porque não é fácil ficar com uma pessoa assim que era tudo para a família da gente, né? Então, é uma dor sem explicação. O radialista Edson Luiz Ebelini, o Picolé, foi enterrado hoje de manhã no cemitério Jardim do Éden, em Chapecó. Ele trabalhava numa rádio da cidade e era setorista da Chapecoense. O enterro foi acompanhado pela família e por colegas da imprensa. Todo dia a gente estava junto. É um momento muito difícil, de muita dor, fica nem diria uma lacuna, fica uma cratera no meio da imprensa que a gente precisa reconstruir e ter a responsabilidade de continuar levando a notícia boa e as que não sejam tão boas, né? E agora o Picolé se construiu um homem, um cidadão, um ser humano, um profissional da melhor qualidade. Um vídeo produzido pelos colegas da Fox Sports foi exibido durante o velório do narrador Deva Pascovitch, em São José do Rio Preto, e fez muita gente se emocionar. Deva tinha 51 anos e trabalhava na Fox Sports desde o começo do ano. Ele também era um dos donos da rádio CBN Grandes Lagos. O bispo de Rio Preto, Dom Tomé, celebrou uma pequena missa em homenagem ao amigo jornalista. Depois, o corpo seguiu para Monte Aprazível, onde Deva nasceu. Outro funcionário da Fox Sports, Licácio Pereira Júnior, foi velado em Mirassol, também no interior de São Paulo. Ele tinha 48 anos e era coordenador de transmissões externas do canal. Durante o cortejo, os amigos cantaram o hino do Corinthians, Clube do Coração de Licácio. As cinzas do ditador cubano Fidel Castro foram enterradas hoje na cidade de Santiago de Cuba. Fidel morreu no dia 25 de novembro, aos 90 anos. A urna contendo as cinzas de Fidel chegou ontem a Santiago de Cuba, o berço da Revolução Cubana, depois de atravessar 800 quilômetros, de um extremo ao outro da ilha. O cortejo saiu de Havana, a capital, na quarta-feira. Milhares de pessoas se despediram de Fidel Castro na praça principal. Estavam presentes, entre outros amigos pessoais do ditador cubano, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e os ex-presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Na manhã de hoje, numa cerimônia privada, a qual jornalistas e câmeras de TV não tiveram acesso, a urna foi instalada no mausoléu do herói da independência de Cuba, José Martí. Muitos fizeram fila para visitar o túmulo após a cerimônia. No mesmo monumento estão enterrados os rebeldes que foram mortos no fracassado ataque de Fidel
ao Forte Moncada em 1953. O atual ditador de Cuba, Raul Castro, anunciou que, a pedido de Fidel, estátuas e monumentos em homenagem a ele não serão erguidos em Cuba, para evitar que se crie um culto à personalidade. A cerimônia de hoje marcou o fim dos 9 dias de luto que pararam o país desde a morte de Fidel Castro. De onde vem tanta generosidade? Como explicar esse carinho dos colombianos por nós brasileiros? A solidariedade que atravessa fronteiras. É já no próximo bloco. Ele é veloz, é furioso, mas dessa vez precisa salvar a vida de milhares de pessoas. Dá conta?